Graça e paz, amados. Bom dia. Deus seja louvado. Que momento maravilhoso foi esse, não? Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui, que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus continue falando aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 1. Salmo de número 1, glória a Deus. Essa semana o Senhor ministrou algo ao meu coração sobre o Salmo 1 e Josué capítulo de número 1. Salmo de número 1 e Josué capítulo de número 1. E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Está pronto aí para receber a palavra de Deus? Está com o coração aberto? Está mais ou menos aberto? Ou está assim? O louvor, dizia meu professor no seminário, que ele é que nem o forno. Se aquece ele, aí depois só vem com pão. E aí sai aquele pão maravilhoso. Amém, meus irmãos? Quando nós louvamos, já estamos citando a palavra de Deus por meio das canções. Mas agora é o momento chave para que a nossa vida seja realmente organizada. Agora é o momento que a gente para ouvir. Na semana passada, quando eu preguei aos irmãos, eu falei sobre ouvidos e olhos, lembram disso? Quando nós realmente temos ouvidos sempre atentos e olhos sempre abertos, somos muito abençoados. Podem ver que na história da vida dos servos de Deus, o que mais Deus esperou dos seus filhos foram ouvidos treinados. Porque quando treinamos os nossos ouvidos, com certeza veremos a Deus face a face. Amém, meus irmãos? É assim. Raros são os servos de Deus que veem algo muito notável, muito sobrenatural. Podem ver que nas páginas da Bíblia, pouquíssimos viram algo sobrenatural. Mas todos eles ouviram o tempo todo, durante toda a sua vida, até o seu último dia. Posso ouvir glórias a Deus? Porque quando treinamos os nossos ouvidos, e o ouvimos de todo o coração e o obedecemos, veremos a glória, entraremos na glória. Mas se os nossos ouvidos não forem treinados, dificilmente veremos a Deus face a face. Muitos, talvez durante a sua vida, não verão algo sobrenatural muito grande, ou seja, um anjo ou uma visão, mas todo filho de Deus só se torna alguém em Deus ouvindo, porque o apóstolo Paulo disse que é por meio da pregação do Evangelho, por meio de ouvir o Evangelho, que nós crescemos em fé. Então que Deus nessa manhã abra os nossos ouvidos, e não só agora, mas sempre, e que não só abra os ouvidos, mas nos ensine a obedecer. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar para que o nosso coração esteja bem aberto, bem escancarado, bem, eu diria, bem preparado para aquilo que Deus tem para nós. Vamos? Curve a sua cabeça, onde quer que você esteja, e ore conosco agora, ore comigo, e diga: Deus, fala aos nossos corações. Peça, Espírito Santo, venha sobre a minha vida, venha sobre a nossa igreja e ministra a Tua palavra sobre todos nós. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do braseiro da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque temos esse privilégio de ler a Tua palavra, de mergulhar na Tua palavra. E agora eu te peço, meu Deus, te peço, Pai, te peço, Jesus, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós e fala conosco, em nome de Jesus. E não só agora, mas
ao relembrar dessa palavra, ao ruminar sobre essa palavra, ao mergulhar nesses textos. Continue falando com o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Salmo de número 1. Salmo 1, meus irmãos, e Josué 1. Eu quero ler apenas agora o versículo 1 de cada capítulo. Salmo 1, salmo muito conhecido por todos nós. Diz assim a palavra de Deus: como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Josué capítulo 1, versículo 1 agora. Josué 1:1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Quem é que está dizendo aqui? Quem é que está dizendo aqui? A Josué? O próprio Deus. O próprio Deus está falando com Josué. Não foi agora simplesmente um profeta que falou a Josué, não foi simplesmente Moisés que se comunicou com Josué, foi o próprio Deus. Deus falou diretamente com Josué. Amém, meus irmãos? Eu quero hoje trabalhar sobre esses dois temas com os irmãos. Eu não sei onde deixei meu celular, né? Por gentileza, eu gosto de... Luquinhas, obrigado. Está com o Luquinhas. Eu não sei onde eu coloquei. Hoje eu quero falar... Obrigado, filhote. Obrigado. Hoje eu quero falar com os meus irmãos sobre esses dois textos. Quero ler eles com vocês na perspectiva daquilo que nos ensina o texto sagrado. Guardem essa expressão. A gente vem falando sobre os profetas, a importância de ouvir as profecias. Agora Josué ouve a voz de Deus, diretamente. Em outras palavras, ele ouviu as profecias. E ele registra, possivelmente, Josué é o escritor do seu livro, com exceção dos últimos capítulos, de alguns dos últimos textos. Possivelmente ele próprio, ou seja, vamos abrir agora em 2 Timóteo 3,16. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo 3,16. Olha só que coisa linda. Diz assim a palavra de Deus, e eu vou ler aqui na interlinear. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, toda a Escritura. A NVI fala de uma outra forma. Olha só o que diz a NVI. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Agora abra comigo 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Olha só o que diz a palavra de Deus. Segunda Pedro, eu citei, 2 Pedro 1, desculpem,
2 Pedro 1, 20 e 21. 2 Pedro 1, 20 e 21. Eu vou ler na NVI e na interlinear. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Aqui o texto ele é bem claro, mostrando que nenhuma parte, e na interlinear diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu quero aqui nessa introdução te fixar a isso. Tudo que temos na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é Deus falando conosco, é Deus se comunicando. Ora, Deus usa homens como boca, e esses homens escrevem, e ora Deus fala com esses próprios homens, como foi Josué, e ele também escreve. E ele escreve para quê? Para que o povo de Deus, ao ouvir o quê? A profecia de Deus, tenha vida e vida em abundância. Por quê? Porque nada provém da cabeça dos homens, da especulação dos homens, da natureza humana, mas tudo procede de Deus. Você crê nisso, meus irmãos? Você crê nisso, igreja? Eu acredito de todo o meu coração. Eu quero te levar a essa afirmação, porque aqui muda tudo, E quando nós falamos toda a profecia, nós estamos falando de toda a revelação do Gênesis ao Apocalipse. E nos livros poéticos, pastor? Também. E nos livros históricos? Também. E nos bibliográficos? Também. E nas cartas? Deixa eu dar mais uma explicação aqui. A Bíblia ela é composta por estilos literários. Os livros da Bíblia são feitos quando o Espírito Santo inspira os seus servos, são estilos literários. Por exemplo, temos estilo literário que está dentro da categoria que chamamos de livros da lei, o Pentateuco, os 5 livros. Temos os livros históricos. Josué, por exemplo, é um dos livros históricos. Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1º livro de Reis, 2º livro de Reis, 1º livro de Crônicas, 2º livro de Crônicas, são livros históricos. Temos a categoria literária que são os livros proféticos, Isaías, Jeremias, proféticos. Temos a categoria literária que são os bibliográficos. Quais são eles? Os evangelhos. Temos as categorias dos livros literários, que são as cartas ou epístolas. Ou seja, percebam, Deus se varia na maneira em que ele se comunica. E dentro dos estilos literários temos os livros chamados poéticos, que são as poesias, os salmos. E dentro dos poéticos temos Cantares de Salomão, temos Eclesiastes, temos o próprio livro de Provérbios e, como eu disse, Salmos e Jó. São poesias. Aí você fala assim, mas pastor, é poesia ou é profecia? Toda a Bíblia é profecia. É profecia com poesia, é profecia com bibliografia, é profecia com livros históricos, é profecia com revelação do futuro, é profecia com leis, são profecias com profetas maiores e menores, ou seja, nós seguramos nas mãos a palavra de Deus, a profecia de Deus, indiferente do gênero literário. Amém, meus irmãos? Pastor, mas por que o senhor está explicando tudo isso? Porque é importante a gente saber. Porque quando você está lendo uma profecia com gênero literário dos Salmos, os montes pulam. E monte pula, irmão? A não ser que tenha terremoto. Concorda? Os montes estão saltando. É porque é uma profecia na poesia. E por que eu estou gastando esse tempo nessa introdução? Irmãos, essas duas porções, elas são muito parecidas.
Elas são muito parecidas, elas são muito semelhantes. E hoje, como eu quero trabalhar aqui com os irmãos, eu quero que você abra o teu coração à pedagogia divina. Deus, como o maior pedagogo que existe e que sempre existirá, não há outro, ninguém a Ele. Ele é sábio por excelência. Então Ele vai falar conosco por meio de instruções que parecem ser leis e mandamentos. Ele vai falar conosco por meio de livros históricos. Ele vai falar conosco por palavras de sabedoria. Ele vai falar conosco por meio do Evangelho, citando a maior biografia de todas, que é a de Jesus. Ele vai falar conosco por meio das cartas pastorais. Ele vai falar conosco porque o interesse de Deus é falar conosco, porque toda a profecia procede de Deus. Para quê? Para nos conduzir no caminho. Para quê? Para que quando nós praticamos a profecia, algo vai acontecer na nossa vida. Aleluia. Você crê nisso, meus irmãos? Quando você pratica a palavra, é Deus quem cumpre a palavra na sua vida? Amém? Guarde isso. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta quem ataca e ela corta aquele que também ataca. Nós atacamos o inimigo, mas nós precisamos tomar cuidado, porque ela vai nos cortar. Por isso que, guarde isso, se nós não fizermos o que Deus deseja, quem não te abençoará é Deus. Se você faz o que Deus deseja, quem te abençoa é Deus. Aqui, irmãos, não é o pastor. Eu posso até, quem sabe, te bajular, porque você é meu amigo, ou nós nos damos bem. Mas a bênção do eterno vem de Deus, não vem do pastor. Concorda, irmãos? O pastor pode te promover a um cargozinho, pode te dar um favorzinho, pode te dar uma bajulação, um cafuné. Mas eu posso te curar? Não. Eu posso fazer com que portas e janelas do céu se abram sobre a tua vida? Não. Eu posso te dar vida em abundância? Não. Eu não posso fazer nada disso. Por quê? Porque eu preciso receber tudo isso. E aqui entra o mistério de Deus. Porque quando eu estou vivendo a palavra de Deus, como ensina o apóstolo Paulo, com o coração inteiro, sincero, é Deus quem nos abençoa, aleluia. E você pode estar vivendo o momento que for, Deus vai falar com você, vai abrir a sua vida, vai ser o teu arrimo, vai ser o teu tudo, Ele vai prosperar sobre você, e se tiver inimigo se levantando contra você, Ele vai abater, e Ele vai mostrar que Ele é com você. Posso ouvir glórias a Deus? E é por isso que hoje eu quero falar sobre esses 2 gêneros literários, um histórico e um poético, porque não importa se é poesia, é profecia, e não importa se é história, é profecia, porque está nas sagradas letras de Deus para nós, amém, meus irmãos? E eu fiquei assim muito feliz, porque Deus, Ele escolheu se comunicar conosco por meio de salmos, por meio de canções. E aí talvez você diga assim, mas pastor, por que Deus fez isso? É simples, porque quando cantamos, nos abrimos. Quando cantamos, não tem como a gente cantar de todo o coração sem tentar entender algo. Porque podem ver, irmãos, qual era a melodia que esses salmos eram cantadas. Alguém pode me afirmar? Nós não temos aqui a pessoa que escreveu o salmo número 1. Nós não sabemos quem foi. Nós não sabemos. Mas sabemos de uma coisa. Tinha uma melodia. Tinha ou não tinha? Os irmãos são músicos, são os levitas da igreja, sabem disso, que todo o livro de Salmos, e não só era o livro de Salmos, há o quê? Há uma melodia. Mas eu te pergunto, perdeu a melodia? Aquela melodia que o salmista compôs originalmente, o que vocês acham? Perdeu ou não? Vamos lá, era uma cultura hebraica. Nós temos no livro de Salmos uma coletânea de salmos e poesias, desde Moisés até depois de Davi, ou seja, um período longo, de quase 1000 anos. Quando nós olhamos o livro de Salmos, não foi um autor em especial que compôs. Davi é o maior autor da maioria dos salmos, mas depois temos as famílias de Asaf, temos os coatitas, que eram os sacerdotes, temos Moisés. Temos muitos autores dos salmos e temos vários anônimos.
Então quem compôs aquele hino, compôs num ritmo, compôs numa melodia. Temos essas melodias? Não. Mas temos a profecia? Temos, aleluias. Por que Deus deixou isso? Porque Deus, ao se comunicar com as demais nações, Ele já queria que, naquela cultura, do jeito daquele povo, as letras sagradas fossem cantadas por Ele do jeito que eles são. Porque mais do que uma melodia, é a profecia de Deus no nosso coração. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Deus perpetua a profecia, mas Ele não faz questão de marcar a melodia. Por quê? Porque nós brasileiros com certeza cantamos diferente dos hebreus, lá com Moisés, ou com Davi, ou com as famílias de Asaf, ou com os coatitas, porque isso é bom para os hebreus, mas para as outras nações não era o mais relevante. O que é mais relevante? É a profecia sagrada, e ela está aqui para nós. E por que Deus se comunica por meio de salmos? Porque o salmo, querendo ou não, de uma forma ou de outra, irmãos, a gente acaba sofejando e citando, ora como canção, mas ora como um poema de fato. Podem ver, o que é uma música, senão um poema com melodia? Sejamos honestos, é maravilhoso recitar o livro de Salmos ou não? Maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, ao recitar aquela poesia, estamos introjetando no nosso coração a palavra de Deus, a profecia. E é isso que importa. Ora, introjetando por meio de canto, por meio de melodia e com letra, e ora só mesmo recitando, como uma poesia maravilhosa. Porque de fato é nisso que a gente entende que Deus está ali querendo se comunicar conosco. E agora olha que interessante aqui sobre esse Salmo 1, irmãos. Quem é o autor do Salmo 1? Não sabemos, mas foi alguém tocado pelo Espírito Santo, que só foi boca de Deus para nós. Posso ouvir glórias a Deus, meu irmão? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que, em primeiro lugar, você saiba que o Salmo 1 é o Espírito Santo falando com você, é o Espírito Santo falando comigo, é o Espírito Santo falando com o povo de Deus em todas as gerações. Você crê nisso? E ao saber disso, e ao praticar isso, essas verdades aqui se concretizarão na nossa vida. Porque o Salmo 1, inclusive, só para vocês terem uma ideia, irmãos, só para vocês aprenderem um pouco, o Salmo de número 1, olha que interessante. O Salmo de número 1, ele é uma obra que faz parte de um bloco. O livro de Salmos, que são 150 salmos, é dividido em vários livros. Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, e assim vai. São vários livros. Quando houve essa organização, mas entre o povo de Deus não era assim. Era uma coletânea de poemas, tudo separado. E aí foi organizado. E os organizadores escolheram o Salmo 1, porque ele vai ser determinante na clareza de todos os demais salmos. Por quê? Porque ele fala sobre dois tipos de pessoas. Uma pessoa que é muito feliz ou bem-aventurada e aqueles que não são bem-aventurados. E aqui ele explica, inclusive, que são os justos e os pecadores. Então, esse livro já começa assim: em que time você está? A que time você pertence? Vamos lá, estamos numa igreja. Domingo, viemos adorar a Deus. De cara falamos, pertencemos ao time dos bem-aventurados, senão o que eu estaria fazendo aqui? Aí eu pergunto, será mesmo? Será? Porque aí o texto ele vai falar o seguinte: olha, se você é um bem-aventurado e um justo, e uma pessoa feliz, esse será o seu comportamento, e por meio do seu comportamento eu te abençoarei, o Senhor. Amém, meus irmãos? Pastor, é por isso, porque ele vai falar o seguinte, que os que não são bem-aventurados têm comportamentos de ímpios ou de não crentes, logo se assemelham aos injustos.
por que o salmista faz questão de se comunicar? E guarde isso, a Bíblia, em primeiro lugar, foi escrito não para os ímpios, mas foi escrito para o povo de Deus. Porque tem povo de Deus que não é povo de Deus. É simples assim. Por que Deus faz questão de mostrar isso? Para que, por meio disso, a gente se reposicione. Porque sejamos honestos, meus irmãos, Davi teve algum momento da sua vida que deixou de ser servo de Deus? Ou pelo menos deixou de caminhar na verdade? Ele continuou sendo servo de Deus, mas estava em pecado, Davi? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Temos 2 grandes episódios de Davi. Quais são eles? O primeiro episódio é o episódio de Betseba. O texto dos profetas vai falar que Davi pecou, teve uma vida muito abençoada, exceto no pecado de Betseba. Mas temos um outro incidente também, que não é registrado pelo profeta, que é o caso do quê? Do recenseamento. No finalzinho da vida de Davi, um pouco antes, Davi se deixa levar por opiniões dos seus generais, e a Bíblia disse que foi um levante de Satanás, e ele cai nessa cilada e vê um castigo sobre a nação. Ou seja, Davi teve 2 grandes pecados. Mas nos 2 grandes pecados, quando ele viu que estava o fruto do pecado sobre ele, o que ele fez? Se posicionou, comportou da forma em que Deus esperava. Deus usou quem? Os seus profetas. Deus usou o quê? O castigo. Deus usou o quê? A sentença. Mas Davi voltou? Voltou. Você pode dar glórias a Deus? É assim ou não é a história da nossa vida, irmãos? É assim. Então, a Bíblia foi escrita para nós para que a gente volte àquilo que é correto e seja ensinável. E o Salmo 1, ele é maravilhoso. E eu quero agora falar para vocês que esse salmo, ele se cumpre todos os dias na nossa vida, para o bem ou para o mal. E isso me faz lembrar uma frase de Rubem Alves. Rubem Alves dizia que na Bíblia a gente tem um entendimento sobre história com H e história com E. Hoje em dia não se usa mais essas questões, mas na minha formação, quando eu era criança e depois durante a minha adolescência e juventude, a gente, quando queria contar algo no tempo, algo no passado que de fato aconteceu, nós escrevemos história com H, porque a história com H acontece no tempo e não repete nunca mais. Concorda? Moisés passou pelo Mar Vermelho. Você vê o Mar Vermelho se abrindo? Não. Está lá, aconteceu. As muralhas de Jericó caíram. Ela cai todo dia? Não. Ou seja, a história com H acontece uma hora no passado e não repete nunca mais. E a história com E? A história com E é um mito. É o Chapeuzinho Vermelho. É o lobo mau. Então a história com E é um mito que não acontece, nunca mais acontece todo dia. Como assim, pastor? Porque tem um lobo mau querendo pegar o Chapeuzinho Vermelho todo dia. Tem ou não tem? Nossos filhos, nossa vida. Tem um lobo mau espiritual querendo destruir o povo de Deus, que está feliz indo para a casinha da vovozinha, entendeu? Ou seja, a história com E é um mito, é um conto, é uma lenda, que muitas vezes não acontece na história, mas acontece todo dia. E aqui o Salmo 1, a gente poderia dizer que tem essas verdades, porque nós não sabemos quem é o autor, nós não sabemos quem fez, nós não sabemos de fato muitas informações, mas ele acontece todo dia. Então vamos ler agora o Salmo de número 1, meus irmãos, vamos ler o Salmo de número 1, e eu vou ler aqui na NVI e vou ler depois partes na interlinear. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.
É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aleluias! Você acredita nessa poesia, meus irmãos? Acredita mesmo? Você já viveu essa verdade na sua vida? Quando você, de alguma forma, lá no seu trabalho, na escola, ou entre amigos, ou entre parentes, de repente começou a participar ali de papos que Deus não se agrada, você sentiu o Espírito Santo se entristecendo? E aí você fala, não pega nada, porque eu sou servo de Deus, eu sou cheio do Espírito. E de repente você já está se sentindo que está perdendo a comunhão. Mas aí você fala, eu não posso falar nada, porque o meu parente, ele vai me achar que sou radical. E aí você tem uma noite agradável, no meio das chacotas, no meio, muitas vezes, dos papos indecentes. E aí quando você vai dormir, não tem mais alguém do teu lado, porque ele está triste. Já aconteceu com alguém? Já aconteceu com alguém? Já aconteceu? É uma história. É uma história. Não aconteceu de fato só uma única vez na vida daquele autor, mas acontece todo dia. Todo dia. E aqui o texto ele é muito lindo, porque ele está falando assim, há um caminho de felicidade e há um caminho de infelicidade. E deixa eu só falar uma breve citação sobre a palavra bem-aventurado. O bem-aventurado na Bíblia é aquele que tem uma felicidade que ninguém te tira. Não é uma felicidade casual, porque você comprou um sapato, trocou de carro. Essa é uma felicidade casual. Aconteceu, você teve uma conquista, é legítima essa felicidade. Mas a felicidade que a Bíblia nos ensina da bem-aventurança é aquela felicidade, é aquela alegria que Paulo ensina em Filipenses. Porque Paulo estava preso, estava escrevendo uma carta da prisão, estava dizendo aos seus irmãos, se alegrem no Senhor. Outra vez digo, se alegrem. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo, e o segundo gomo do fruto do Espírito Santo é a alegria. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Paulo estava preso, mas ele era bem-aventurado. Porque quem realmente vive no Espírito, não é a circunstância, é a identidade, é o Espírito Santo quem nos guarda. Está no tormento, está na tempestade, mas é bem-aventurado. Foi desempregado, está doente, mas é bem-aventurado. Por quê? Porque você vive nas mãos do Altíssimo. É diferente. As coisas não deram certo, você fica tranquilo, porque não foi do seu jeito, mas foi da forma em que Deus sonhou, porque nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Só quem é realmente cheio do Espírito, só quem é justo. E aqui o texto está fazendo um paralelo, já começando a dizendo, olha, feliz é esse que, primeiro ponto, que não anda, ou seja, não caminha no conselho. E é lindo as expressões no original, meus irmãos. No original, conselho é desígnio, é propósito, ou seja, que não está no mesmo propósito, que não está nos mesmos desígnios. De quem? Dos ímpios, daqueles que praticam coisas erradas. Ainda o texto continua dizendo, feliz, bem-aventurado, é o que não se detém no caminho dos pecadores. E no original essa palavra detém é permanecer, ou resistir, ou tomar o lugar de alguém. Então nós somos felizes porque não tomamos o lugar daqueles que são ímpios. A gente não substitui o ímpio, porque onde está o ímpio, onde está o erro, nós não compactuamos. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? É assim. Por que não, pastor? Porque somos crentes.
Somos crentes. Eu cansei de ouvir a minha sogra dizer muitas vezes em momentos familiares, naqueles momentos, sabe, que vem um filho e muitas vezes diz: mãe, diz que eu não estou. Diz que eu não estou. Você já sabe do que eu estou, que eu sou serva de Deus. Vem atender o telefone. Mãe, você também é muito radical, é só falar uma coisinha. Cansei de ouvir dos meus cunhados muitas vezes, sabe aquela: mãe, diz que eu não estou saindo, estou com pressa. Como é lindo, parece que não é nada, meus irmãos, mas é tudo. É tudo. Pequeninas coisas. Guardem isso. Quem gosta de mentir por coisas banais, vai mentir muito mais quando estiver ganhando um cascalho. Concorda? Porque se você já se vende ali por nada, imagina quando estiver ganhando, aí está fechado. Eu me lembro de uma história de um advogado que um pastor falava, o advogado que foi se aconselhar com ele, que ele dizia assim: pastor, eu pequei lá na empresa, eu pequei na empresa. O que foi, meu irmão? Lá na empresa tinha uma questão muito difícil e dentro dos advogados da empresa passaram para mim. Eu sou o único cristão do setor. E ali o que eu fiz? Eu pensei: bom, é um pipinão, é um caroço de angu, só tem eu de crente. O diretor me escolheu no meio de todos. E aí o que eu fiz, pastor? Eu dei um jeitinho para beneficiar a empresa. Fui contra a verdade do Evangelho. E por que você está aqui, filho, se você já se arrepender? É porque foi pior do que você imagina, pastor. Eu falei: então, me explica, o que aconteceu, filho? O diretor tinha me escolhido, pastor, porque o diretor sabia que, se ele passasse para os outros 9 advogados, todos iam beneficiar a empresa e iam dar um totó naquele funcionário que estava processando a empresa. Como eu sei, como diretor da empresa, que aquele funcionário foi lesado injustamente, eu passei para o crente beneficiar aquele injustiçado. Mas você ramelou do começo ao fim, beneficiou a empresa, prejudicou a pessoa e pecou contra Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Quando a gente escolhe estar no caminho das bem-aventuranças, o pecado não faz parte da nossa vida. Amém, meus irmãos? E aqui está dizendo que aquele que é bem-aventurado não se detém, ou seja, ele não toma o lugar, ele não fica de pé. Com quem? Com aquele que está no pecado. E ele nem se assenta. Se assenta, no original ele não habita, ele não permanece, ele não mora. Aonde? Aonde tem escárnio, chocarrice. O que seria essa palavra escarnecedores, meus irmãos? É aquele que gosta de zombar. Sabe aquele que sempre gosta de tirar um baratinho, desprezar, falar com arrogância? Nós não pertencemos deles. Por quê? Olha só, antes disso, o nosso prazer... Olha que coisa linda, meus irmãos. Na NVI fala: ao contrário, a sua satisfação. Guarde isso. No original, essa palavra satisfação, ela está da seguinte forma: o seu prazer, ou seja, o seu deleite. O servo de Deus não se deleita no pecado, nem nas coisas do pecado. O servo de Deus se deleita em outra coisa. Qual é essa outra coisa? É a mesma coisa que esse salmista que escreveu essa poesia vivia, que também repete todo dia. No coração de quem? No coração dos bem-aventurados. Porque quando eu sou servo de Deus, eu tenho que um deleite aonde? Na lei do Senhor. E essa lei do Senhor, ela é tão desejada, ela é tão prazerosa, que eu consulto ela de dia e de noite. Vem cá, meu irmão. Está difícil de ler a Bíblia uma vez por semana? Pede perdão, filho. Isso é a prova que você já está no caminho da impiedade. Lê a Bíblia só na igreja? Misericórdia, meu irmão. Graças a Deus somos uma igreja bíblica, que pelo menos uma vez por semana você está lendo um salmo, que nem hoje, por exemplo, vai ler mais um salmo e um capítulo. Mas, meu irmão, você não pode viver de conta-gota. Não pode viver de conta-gota. Isso na igreja acaba sendo um conta-gota. Porque na igreja esse conta-gota ele deve ser uma cereja do bolo. Porque na semana você deve meditar na palavra de Deus, você deve comer a palavra de Deus, você tem que se alimentar, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Igreja, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E eu não estou falando ler muito, eu estou falando de ler com profundidade.
Muitas vezes é um versículo, mas é o versículo que você começa o seu dia, e é o versículo que você vai agradecer a Deus repousando no seu travesseiro. É o versículo que acompanha as suas tomadas de decisões. Ou seja, a palavra de Deus está sendo um deleite para você, está sendo um prazer. E eu te pergunto, a palavra de Deus tem sido um deleite para você? A palavra de Deus é um prazer para você? Ou a palavra de Deus ela é muito difícil? Se ela é muito difícil, em nome de Jesus, fala: Deus, repreende tudo que me tira da tua palavra. Amém, meus irmãos? Antes, a sua satisfação está nessa lei e nela medita de noite. Aí vem as comparações, porque essa pessoa será como uma árvore plantada à corrente de águas, dá o fruto ao tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Meu irmão, quer conhecer um crente de verdade? Ele é próspero em tudo. Tudo. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês que certa ocasião eu aprendi, já ensinei isso há muito tempo atrás, mas eu quero repetir. José do Egito administrava o caos. Olhos de vocês nos meus olhos. Qualquer bobinho administra quando sobra dinheiro. Sobrando dinheiro, todo mundo é bom. Sobrando dinheiro, todo mundo é bom. O que você compra, o que você quer, e do melhor. Você faz, acontece, constrói. Mas e na dificuldade? E no caos? E na privação? Só quem é extraordinário. José do Egito administrava o caos. Quando você administra o caos, quando vem recursos abundantes, aí você nada de braçada com muita excelência. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Um servo de Deus, ele é abençoado em tudo, na prosperidade e no caos. Posso ouvir glórias a Deus? Ele sabe como passa, na dor, na tribulação, na angústia, porque ele tem o Espírito Santo, ele vai ser temperado e não destemperado. Lembra? O Espírito Santo, quando está sobre nós, temos o fruto do Espírito Santo, e o domínio próprio é um dos gomos, como o amor, como a alegria, como a bondade, como a mansidão. O domínio próprio, quem tem o Espírito Santo. Agora, isso é uma virtude só do cristão? Não, você talvez conheça ímpios que têm domínio próprio. Quem é que conhece? Eu conheço vários, são pessoas centradas. E aí eu te pergunto, e como pode um crente não ter domínio próprio? É porque não tem o Espírito Santo, é porque já não está mais no caminho da bênção, está no caminho dos ímpios. Aqui Deus está dizendo que o crente de verdade se assemelha a uma árvore, plantado junto a correntes de águas, a mananciais. Pode vir seca, pode vir o que for, ele vai frutificar no tempo certo para a glória de Deus. Guarda isso, meus irmãos. Você não tem mais frutificado, você não sente mais Deus. E eu não estou falando aqui de mensurar, porque a bênção de Deus é de uma forma especial na vida de cada um. Davi foi um rei, mas Elias foi um profeta da escola dos profetas. Ambos, tudo o que faziam prosperava. Amém, meus irmãos? Levi era um apóstolo que Deus tira da coletoria, ele era rico. João Batista era um profeta nas margens do Jordão. Ambos eram prósperos. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? É isso, é ver Deus na nossa vida, é ver Deus da nossa forma, é ver Deus agindo por nosso meio, conosco e entre nós, porque aquele que vive a bem-aventurança de Deus prospera em tudo. Amém, meus irmãos? O texto aqui diz, não é o caso dos ímpios, não é o caso dos pecadores. Eles são como palha que o vento leva, versículo 4. O ímpio é que nem uma palha levada por qualquer vento. Por quê? Porque é ímpio. Qualquer um conduz, qualquer um empurra, qualquer prazer ele se dobra. Por quê? Porque é ímpio. Pensa nisso. Você é uma pessoa centrada, ou uma pessoa volúvel que qualquer vento te leva. Qualquer prazer te domina. Você não tem firmeza de resistir. Características de um ímpio. Características de uma pessoa que não é bem-aventurada. Ponto final. É assim que é, irmãos. Por isso que conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Pastor, eu não tenho vícios, glória a Deus. Mas vem cá, falta domínio próprio? Tem um problema aí para ser resolvido. Se não for resolvido, você estará entristecendo o Espírito Santo. Continua o texto, versículo 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Quem vive uma impiedade, meus irmãos, vai cair por terra. Por outro lado, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ou seja, irmãos, o ambiente de igreja é para quem ama a justiça. Deixa eu até falar uma coisa. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes, porque quando a gente fala de igreja, o que a gente espera? Que na igreja as portas sempre estão abertas, e graças a Deus por isso, vem todo tipo de pessoas. E principalmente as pessoas mais desesperadas, não é assim, irmãos? Agora, a gente tem uma ideia errada, sabe? Que na igreja só tem tranqueira. Que a igreja só entra tranqueira. Porque a pessoa tentou tudo na vida, não deu certo, vai para a igreja, porque é o último lugar que ela pode se refugiar. Em certa medida não está errado, porque Deus está na igreja, a igreja é a casa de Deus, logo a pessoa vem buscar a Deus. Então não está errado. Então vem sim, todo tipo de pessoas, e inclusive quem está na lama no último momento. É uma verdade. Agora vem cá, é uma verdade dizer que só na igreja só tem esse tipo de pessoa? Claro que não. Jesus não foi essa pessoa, Paulo não foi essa pessoa, João Batista não era essa pessoa. Ou seja, Davi não era uma pessoa que vivia na escória. Temos nas páginas da Bíblia aquele que vivia na escória da sociedade. Raabe era uma prostituta, Maria Madalena, Jacó era enganador, Sansão, um escolhido leviano. Ou seja, temos sim pessoas de todo tipo. Mas dizer que na igreja só é o resto, só é pessoas problemáticas, não é verdade. Agora, entra muita gente problemática? Entra muita gente sem caráter? Entra muitas pessoas com vício? Entra. Mas elas entram assim e Deus as liberta. Amém, irmãos? Mas aqui, guarde isso. Lembra que eu falei da história e da história, com H e com E? Quando eu continuo no pecado, a comunidade dos santos, mais cedo ou mais tarde, vai me incomodar, porque a comunidade dos santos, o que determina entre nós é a santidade de Deus. E Deus não habita no pecado. Estão entendendo? Porque hoje muitas igrejas você tem que contar uma história emotiva, tem que transmitir uma energia. Meus irmãos, isso daí está mais para hinduísmo, para budismo, onde você emana forças. Na igreja é o poder do Deus vivo, ora com palavras boas, ora com palavras duras, porque nós temos um compromisso com quem? Com a palavra. Amém, meus irmãos? É ela que nos limpa, é ela que nos purifica, e é ela, por meio do poder do Espírito Santo, que nos liberta. Por isso Jesus deixou essa promessa: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Enquanto você não for liberto, repense se você está vivendo a bem-aventurança ou não, porque alguém que não foi liberto não está nos caminhos do bem-aventurado e não está nos caminhos desse justo que prospera em tudo. Por que Deus é tão contundente a nos corrigir assim, irmãos? É bem simples, porque Ele quer nos abençoar. E o último versículo: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Destruição de quem? De Deus? Destruição de quem? De quem é ímpio. Mas vem cá, pastor, só aprovar o caminho dos justos, meu irmão, só de ser aprovado por Deus, você tem tudo na tua vida. E agora, rapidamente, vamos lá para Josué 1, que eu vou fazer somente uma leitura e algumas citações bem breves, e a gente vai concluir. E agora vamos ao texto de Josué 1. Josué 1, aleluia. Josué 1. Josué 1, capítulo de número 1, versículo do número 1 em diante. Salmo 1 é uma poesia, mas é uma profecia que acontece todo dia. Acontece ou não acontece? Para eu ir para Josué, você tem sentido alegria, mesmo na tribulação? Você tem se deleitado na palavra de Deus ou ela é um peso para você? Deus tem prosperado os teus caminhos, mesmo nas adversidades? Não.
que Deus está esperando de nós? Uma mudança. Por quê? Porque aqueles que de fato são bem-aventurados praticam tais coisas. Aleluia. Agora vamos ver, não um profeta, porque Josué não era um profeta, ele era o auxiliar de Moisés. Ele era o auxiliar de Moisés. Se você quiser saber mais sobre Josué, ouça depois uma mensagem que eu preguei, e até uma série de mensagens que eu também preguei sobre o livro de Josué. Mas ouça essa mensagem, Josué, um grande líder, que eu acho que você vai entender bem, que aqui, capítulo 1 de Josué, não começa agora. Ele tem uma história atrás dele. Que história? Uma história de bem-aventurado ao lado de Moisés. Uma história de fiel ao lado de Moisés, uma história de vigilância ao lado de Moisés, uma história de justiça ao lado de Moisés, uma história de sofrimento ao lado de Moisés. Durante quanto tempo? Durante 40 anos, não se vendendo por nada nem por ninguém, apenas amando a Deus e a verdade e se posicionando corretamente. Aleluia. E agora Moisés morre, e agora ele começa um trajeto, e agora Deus fala com ele diretamente, ou seja, Josué 1 aqui também é um general em que Deus se revela para ele, e ele agora recebe essa profecia. Você está recebendo as profecias de Deus nessa manhã, meus irmãos? Você está recebendo? Essa palavra é para nós, é para mim, é para todos nós, porque eu quero viver a prosperidade de Deus, eu quero viver na bem-aventurança de Deus, eu quero ser uma árvore frutífera que dá o fruto no tempo certo para a glória de Deus, tudo que Deus sonhou para a minha vida, porque não tem sentido outra coisa para eu viver, a não ser me deleitar no Senhor e na sua palavra. Vamos ver agora a vida de Josué, porque muitos pegam agora o texto de Josué, e o texto de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, é uma palavra muito desafiadora, é muito desafiadora, e eu quero ela para a minha vida, eu quero crer que você também quer para a tua vida. Porque são textos em que Deus fala com ele de tamanha grandeza, dizendo, seja forte, seja corajoso. Quantas vezes a gente precisa de ouvir isso, não é? E muitas vezes a gente fala, amém, eu preciso ser mais forte, eu preciso ser mais corajoso, mas continua no pecado. Eu quero te dizer, fiote, tá bom, ser forte e corajoso no pecado, vai dar o quê? Vai prosperar ou vai naufragar? Vai naufragar. Estão entendendo o Salmo 1? Que é uma poesia, mas é mais do que uma poesia, não só o Salmo 1, mas todos os salmos, que acontecem e se cumprem todo dia. Basta a gente viver como um justo, não como um ímpio. Então vamos ler agora Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Olha só o que diz o Senhor. Versículo 1 eu vou ler na NVI. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Uma pausa aqui. Você crê que Deus vai estar com você nas suas batalhas? Você crê que Deus está preparando a sua vida para o melhor? Você crê que Deus tem um melhor ainda a cada dia até o resto da sua vida? Salmo 1, seja um justo, pratique aquilo, e aí você vai ver isso acontecer. Amém, meus irmãos? Versículo de número 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Aleluia. O que Deus estava falando para Josué? Josué, fique tranquilo. Eu vou cumprir a palavra de Deus na sua vida. Eu vou realizar um milagre. Eu irei trabalhar por vocês. Você crê nisso, meus irmãos? Crê mesmo? Então se assossegue. Só se assossegue. E descanse no Senhor. E seja um bem-aventurado, praticando a justiça, porque é o Senhor quem pelejará por vocês e por nós. É assim, meus irmãos, porque quando Deus não peleja, não adianta você se sangrar e sangrar os outros e conquistar na sua unha, porque vai ser conquistas em pecado. E conquistas em pecados, aparentemente são conquistas dos homens, mas não de Deus. Está entendendo? Quantas são as conquistas que a gente teve na vida forçando a barra, forçando a Deus, forçando ao próximo e forçando a nós mesmos.
E aí depois a gente está sentindo um vazio. E aí eu digo, e aí, valeu a pena essa conquista? Valeu a pena insistir? Ou só tem marcas, só tem feridas, só tem sinais de impiedade? E aí você lembra e fala, por que eu fui me deixar me levar? Porque você foi como uma palha que qualquer vento empurrou. E quem sabe o vento estava te dizendo, conquista, vença, ganhe, e você tendo dinheiro, tendo sucesso, ou tendo razão, você se satisfará. Mas o Espírito está dizendo, espere, aquiete-se e veja eu trabalhar por você. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Quantas são as vezes que a gente usa da sabedoria dos homens, dos argumentos dos homens, e conquistamos algumas coisinhas, mas entristecemos o amado da nossa alma. Você que já entristeceu, como eu, o amado da nossa alma, sabe como é duro viver sem Ele. Não tem coisa mais gloriosa do que ter o gozo da salvação e o renovar de Deus sempre em nós. Amém, meus irmãos? E aqui, Deus está dizendo, olha, eu vou realizar. Aonde, versículo 3 novamente, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ou seja, Josué, fique tranquilo, você está peregrinando, né? Você sofreu no Egito, sofreu no deserto, mas eu vou conquistar para você. Meu irmão, quem é bem-aventurado é Deus quem conquista para nós. É Deus quem faz para nós. Você não precisa se justificar, você não precisa dar razão. É Deus quem vai fechar as bocas dos leões, é Deus quem vai te livrar do fogo, é Deus quem vai fazer o milagre, é Deus, você só se posiciona. Porque aqui, note, Josué tinha um dever, entre na terra e lute. Ou seja, ele queria que Josué fizesse o papel dele, mas o milagre é de Deus. Perceba, Deus quer que você venha à igreja, Deus quer que você leia a Bíblia, Deus quer que você ore, Deus quer que você cumpra a obra, realize o que Ele deseja de você, exercite os seus dons, Deus quer, mas o milagre e o poder é dele sobre nós. Ou seja, o que Deus quer que façamos, somos nós que temos que fazer. O que Deus tem que fazer é Ele que faz, nós só contemplamos e o adoramos. Essa é uma realidade que todos nós vivemos o tempo todo. Nós pregamos o Evangelho. Eu ensino a igreja tem que se posicionar. Pregamos o Evangelho, as vidas são salvas pelo poder de Deus. Ou seja, nós não somos Deus, nós não somos o Evangelho, nós não somos o milagreiro. Deus é aquele que faz tudo sobre todos, mas nós precisamos nos posicionar. Ontem na nossa reunião aqui, eu falei uma frase que eu aprendi com o Zé Silva, que eu gosto de repetir, que quem quer dá um jeito, que quem não quer arruma uma desculpa. Essa é uma verdade ou não é, irmãos? A gente tem que ser honesto com isso. A gente tem que ser honesto. Tem hora que a gente não quer. E aí estão falando, não, pastor, é o diabo. É o diabo nada, irmão. É o diabo nada, irmão. O diabo é tinhoso, é o demônio, é o adversário, ele é cruel, quer nos matar. Mas a culpa nem sempre é dele, a maioria das vezes é nossa. Josué, Deus estava dizendo, Josué, você vai conquistar tudo. Tudo maior do que você imagina. Eu vou conquistar, só entra na terra, esteja com a espada na mão, lute, mas veja o meu poder. Amém, meus irmãos? Continuando. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você toma posse dessa palavra, meu irmão? Aleluia. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Moisés pecou, pastor? Pecou. Deus perdoou Moisés? Perdoou. Deus esteve com Moisés? Esteve. Josué, você que conhece o livro, sabe que em 2 ocasiões ele não vigia. O caso dos gibeonitas, mas o caso da cidade de Ai. Mas Josué pediu perdão? Pediu. Deus tratou com Josué? Tratou. Deus nunca o deixou, Deus nunca o abandonou. Ou seja, basta a gente ser um bem-aventurado. Aleluia, um justo. Quem vai
nutrir as suas raízes, quem vai frutificar a sua vida, quem vai te prosperar é Deus e ponto final. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui, você que vive com dilema no seu trabalho, você não trabalha para o seu patrão, filho. Você não trabalha para o seu patrão, filha. O trabalho é sagrado, Deus te deu o trabalho, Deus te deu a profissão, você trabalha para Ele. E por que você muitas vezes está trabalhando com desdém lá no teu trabalho, porque o teu patrão é o tranca-rua? Ele é um tranca-rua mesmo, talvez nunca deixe de ser, que você já pregou, ele é uma pessoa que só quer o mal. E daí? Lembra que eu falei que bem-aventurados administram caos? Receba de Deus sabedoria e dê o seu melhor, porque você está fazendo para Deus e não para os homens. É assim. O marido que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem, não são teus, são de Deus. E por que você está reclamando? Faça o seu melhor como pai, faça o seu melhor como mãe, faça o seu melhor como filho diante da sua casa. É Deus quem nos honra. É Deus quem nos honra. E na igreja, a mesma coisa. Muitas vezes a gente não recebe aquilo que gostaria, ou tem hora que até recebe mais do que gostaria, mas é Deus quem nos honra, amados. A gente fica esperando do próximo, de um presidente. Não, esperamos o tempo todo de Deus. Estava alguém aqui agora prestes a conquistar Canaã, e Deus só queria que ele tivesse coragem, que ele tivesse atitude, porque o milagre Deus faria. Josué conquista Canaã. Quantas são as vezes que Canaã está diante de nós e a gente está perdendo Canaã pelas coisas mais triviais dessa vida? Conquistemos Canaã, igreja. Quais são as Canaãs que Deus quer que eu e você conquiste? Deixe Deus fazer, só se posicione como um justo, porque do justo Deus prospera, e no demais aguarde em Deus. Continuando, 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ou seja, seja forte e corajoso e vai, o teu lugar é na frente. Mas o povo que vai atrás de você receberá a mesma coisa, se caminhar como você. Meus irmãos, estamos diante do Evangelho. Todos nós, o pastor vai na frente, mas as ovelhas seguem o pastor. Existem dois tipos de ovelhas que não seguem o pastor. As ovelhas que estão velhinhas e com problemas débeis, legítimo, porque envelheceram. Há isso no mundo animal. Sabe quando você, vamos traduzir aqui em miúdos, você que já teve um cachorrinho, um pet, e o seu pet ficou velhinho e que você chama, ele já está surdo, já está cego, ou até com algum problema neurológico, já viu isso? Quem já teve pet sabe disso. A idade, a velhice, então normal. Mas tem um outro tipo de ovelha que não segue o pastor, sabe qual? A que está doente. Essa é presa fácil. Meus irmãos, somos ovelha do Supremo Pastor e Ele nos deixou uma palavra. Caminhemos na palavra e vejamos a prosperidade de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Aqui Deus estava falando, Josué, eu só te quero na frente, porque eu te separei para ser líder. E deixa o povo te seguir, porque quem te seguir vai ser abençoado. Conhecemos o livro, eles conquistam Canaã. Aleluia! Terra que mana leite e mel. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E aí o versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Lembra do Salmo 1? Quer ser bem-aventurado? Guarda a palavra, pratica a palavra, vive a palavra. Josué, presta atenção. Se você se desviar um pouquinho para a direita, ou um pouquinho para a esquerda, vai ter prosperidade? Está entendendo? Porque muitos crentes não vivem a bênção de Deus. Não é o pastor, irmão, não é a igreja. É Deus quem nos prospera no caminho. Posso ouvir glória a Deus? E é no caminho fazendo o quê? A vontade da igreja? A vontade de Deus, onde está? Na palavra. Deus te mandou amar? Ame. Deus te mandou perdoar? Perdoe. Deus te mandou se santificar? Se santifique. Deus mandou obedecer? Obedeça. E quem vai te prosperar? É o Eterno.
Ah, mas comigo não acontece. Repense a sua vida. Ah, mas não dá certo para mim porque Deus... Não, Deus não faz acepção de pessoa. O que está faltando é falta de posicionamento. Amém, meus irmãos? Porque o texto conclui o versículo 7. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. É no vale, é na casa, é no trabalho, é na escola, é em todo lugar. Deus te fará ser um bem-sucedido se você estiver na palavra. 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Opa! Salmo 1 de novo. Aqui foi história com profecia? Foi. E lá foi poesia com profecia? Foi. Acontece todo dia ou não? Acontece todo dia. E por que não acontece na vida de muitos irmãos? Porque não estão fazendo a palavra. Não deixes de falar, novamente, versículo 8, não deixes de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nela escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ah, como eu gosto desse. Só então. O só então de Deus muda tudo na nossa vida. Muda tudo. Porque quando estamos na palavra, estamos gemendo, mas dizendo, sim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor manda. Sim, Senhor, eu vou obedecer. Senhor, está doendo. Senhor, não estou aguentando mais. Aí vem o só então de Deus. E aí Deus diz, só então, aguarde e veja o meu livramento. Veja operando na sua vida. Porque é Deus quem vai fazer por nós. E o último versículo. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar, desde que você fique na palavra. Ame a palavra, medite nela e não pegue atalhos. Aí seremos bem-aventurados, prosperaremos para a glória de Deus. Eu quero isso para a minha vida, e você? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui nos colocamos diante da Tua palavra. Tu és aquele que luta por nós, pleiteia por nós. Tu és aquele que nos abençoa. Tu és aquele que nos prospera. Tu és aquele que nos guia. E como é bom, Pai, poder viver e experimentar da Tua graça. Obrigado, meu Pai, porque essa poesia, que é o Salmo 1, como todo o livro de Salmos, não é somente uma poesia, é uma profecia. E obrigado por Josué 1, esses textos que lemos, e inclusive quando ele também diz nos versículos seguintes, para que o povo se posicionasse, e o povo responde, dizendo, sim, nós cumpriremos com tudo que você, Josué, está ordenando, porque não era Josué falando, era Deus falando, e nós sabemos da história, Pai, que o povo e a geração de Josué foi uma geração de conquistas e não de derrota, mas eles foram assim, porque guardaram a Tua palavra, zelaram pela Tua palavra, amaram a Tua palavra, e como sabemos, se santificaram. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu peço agora, Pai, por aqueles irmãos que não têm amado a Tua palavra, que não têm praticado a Tua palavra, atraia-os a Tua palavra. Faça o que for para que eles possam amar a Tua palavra, crer na Tua palavra e principalmente obedecer a Tua palavra, porque eu não tenho dúvida que o só então vai se cumprir na vida deles. E quando eles verem o Teu agir, eu sei que nunca mais vão querer outra coisa, senão estar no Teu caminho, vivendo como o Senhor deseja, sendo um bem-aventurado que foge do pecado, foge do erro, foge do engano, porque não há coisa mais maravilhosa na nossa vida do que desfrutar da seiva da vida, da seiva do Espírito, da comunhão com Deus, e ver o Senhor trabalhando e pelejando entre nós. Senhor, acampa os Teus anjos ao nosso redor, limpa os nossos caminhos, repreende o mal e continua a falar ao Teu povo. Ajuda-nos a ser
alguém que viva as verdades do Salmo número 1 e de Josué capítulo 1. Que essas profecias sagradas entrem no nosso coração e que a gente possa ser alguém que caminhe com eles, pisando como eles e vivendo o prazer diante do Senhor dia a dia. Prospera o nosso caminho, trabalha entre nós e mostra a tua glória. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu dar a bênção apostólica, deixa eu só contar algo que enquanto eu estava orando eu me lembrei. Professor Vilarindo, pastor Vilarindo, lá de Brasília, certa ocasião contou uma história. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo revelou para ele, deu o nome da pessoa, falou, você, chamou a pessoa e disse, Deus quer que você confesse publicamente o seu pecado que foi prescrito. O pastor Vilarindo não sabia de nada, porque nem conhecia aquela pessoa, e ficou até intrigado, porque o Espírito Santo tinha revelado para ele a pessoa e o pecado da pessoa. O que é um crime prescrito? Segundo o direito, um crime prescrito é aquele que fazem tanto tempo que já aconteceu, que na lei depois, por exemplo, naquela época, se não me falha a memória, eu não sei se já mudou, mas eram 25 anos. Por exemplo, alguém matou alguém, e ele esconde, viaja para outro estado, para outro país, esconde. Ele está sendo procurado, mas ele muda de identidade e tudo. Ou seja, 25 anos depois, mesmo que catem ele, ele não vai ser mais julgado, porque prescreveu. Essa é uma sentença prescrita no nosso direito. E quando o pastor Vilarindo recebeu de Deus isso, ele ficou constrangido, mas ele entregou num culto público, ele contou para nós no seminário isso, quando ele foi um dia lá no seminário, nunca mais me esqueci. E aquele rapaz veio até a frente e confessou diante da igreja. E ele falou, olha, há tantos anos eu cometi um crime, e eu fugi. E só que a minha vida foi um inferno. E a minha vida foi um inferno durante todos esses anos. Eu busquei a Deus e não sei o quê, mas hoje eu creio que Deus está me curando e me perdoando porque eu usou o Senhor. E aí ele falou assim, inclusive, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Queria que o senhor orasse, porque eu tenho uma dor de cabeça que, olha, fazem muitos anos que eu não sou curado. E, irmãos, o pastor Vilarindo então falou, amém, meu irmão, e orou. Enquanto o pastor Vilarindo orava por ele, o pastor Vilarindo disse que vermes caíam do ouvido dele. E aí o pastor Vilarindo se assustou mais ainda, porque nunca viu isso, já viu isso? E aí o pastor Vilarindo, depois foi até tomar café com ele, porque falou, me conta a sua história. E ele disse que enquanto tomavam um café, aquele rapaz começou a falar que ele cometeu um crime, escondeu, fugiu e nunca tinha falado para ninguém, até esse dia, que era o dia possivelmente da última chance daquela pessoa. E aí o pastor Vilarindo falava para nós, seminaristas, irmãos, você pode esconder o seu pecado, mas pecado, você pode esconder, fugir, trocar o nome, mas que nem no caso desse rapaz, o pastor Vilarindo dizia, essa dor de cabeça era fruto do pecado. Essa doença era fruto do pecado. Enquanto ele não confessou o pecado dele, não houve cura. E a gente muitas vezes, irmãos, vive uma vida problemática, porque a gente está escondendo os nossos pecados. Josué 3,5, e disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém, meus irmãos? Eu acredito nessa palavra, amém? Então, lembre disso, muitos problemas que temos na nossa vida, muitas vezes não são problemas, são pecados. Enquanto não se arrepender de todo o coração, não vai ter uma solução. Por quê? Porque é pecado. O homem não pode te absolver, ou pode, mas você não pode comprar com dinheiro as coisas.
diante de Deus, nem frequentando uma igreja. Você só o fará se arrepender de todo o coração e dessa forma receber o perdão. Amém? Por isso que a gente não pode brincar com o pecado, porque o justo vive a prosperidade de Deus e o ímpio vive a sentença de Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém, meus irmãos? Que Ele possa olhar para nós e que a gente possa sempre ser ovelhas do seu aprisco, que se arrependa de todo o pecado. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, um excelente domingo. Está encerrado o nosso culto. Pode se despedir uns dos outros, em nome de Jesus.